Atenção fãs de Fórmula 1. Uma nova diretiva técnica da FIA promete mudar, e muito, o cenário atual da categoria. E o assunto do momento são as asas dianteiras dos carros de 2025, que acabaram de se tornar o centro de uma polêmica que pode afetar diretamente o desempenho das principais equipes do grid. A Mercedes já se pronunciou, admitindo que sofrerá perdas de performance. E a Red Bull, mesmo na liderança, também está em alerta com os possíveis efeitos da mudança. Mas afinal, o que exatamente está acontecendo? Por que essa diretiva chegou agora? E como ela pode redefinir as forças da Fórmula 1 na temporada atual e nas próximas? Fica com a gente porque no vídeo de hoje a gente vai mergulhar fundo nesse novo capítulo técnico e político da categoria que a gente ama. Nos últimos dias, a FIA emitiu uma nova diretiva técnica que trata especificamente do comportamento das asas dianteiras sob carga aerodinâmica. Em outras palavras, ela está de olho em como essas asas se deformam, ou melhor, como elas estão sendo projetadas para deformar-se de forma controlada, mas ilegal, segundo os regulamentos. Esse tipo de design, conhecido como Flexi-Wing, tem sido alvo constante da FIA nos últimos anos. A razão é simples: asas que flexionam de forma deliberada conseguem reduzir o arrasto em retas, mantendo carga aerodinâmica em curvas, algo que dá às equipes uma vantagem considerável. A diretiva atual visa fechar ainda mais o cerco contra essas soluções criativas, especialmente nas extremidades das asas dianteiras, que agora terão tolerâncias mais rígidas para flexões e deslocamentos. E quem já sentiu o impacto dessa mudança foi a Mercedes. Em uma entrevista recente, um porta-voz da equipe, especula-se que tenha sido o próprio Mike Elliott, deixou claro que o carro atual será afetado diretamente. A Mercedes vinha explorando de forma inteligente a flexibilidade das extremidades das asas dianteiras para gerar mais downforce em curvas sem sacrificar tanto desempenho nas retas. Com a nova diretiva, essa solução provavelmente terá que ser abandonada ou significativamente alterada, o que poderia representar uma perda de décimos preciosos por volta, algo crítico em uma temporada onde cada milésimo conta. A Mercedes, que ainda luta para voltar ao topo desde a era dominante de 2014 a 2020, vê nessa medida mais um obstáculo no caminho do retorno. Mas a Red Bull também está preocupada, e com razão. Mesmo com um carro extremamente dominante nas mãos de Adrian Newey, rumores nos bastidores apontam que a equipe austríaca utilizava conceitos parecidos nos elementos dianteiros para otimizar a aerodinâmica. Com a diretiva em vigor, a Red Bull corre o risco de perder parte da eficiência que a fez dominar as últimas temporadas. Embora a equipe ainda não tenha feito declarações oficiais admitindo impacto direto, o silêncio estratégico pode dizer muito. Christian Horner já foi visto em reuniões intensas com engenheiros e representantes da FIA. A especulação é que a Red Bull, como de costume, tentou contornar os limites do regulamento com soluções criativas, mas agora terá que reformular parte do conceito aerodinâmico do RBXX para se manter à frente. Lupa inclinada para a esquerda, e vale lembrar que essa mudança não é isolada. Ela vem na esteira de uma série de medidas da FIA para tentar nivelar o campo de jogo e manter a competitividade no esporte. Desde o novo regulamento de 2022, passando pelas mudanças no assoalho em 2023 para combater o porpoising, e agora com essa nova diretiva sobre asas dianteiras, a FIA mostra que está disposta a intervir tecnicamente para manter o equilíbrio competitivo e a segurança dos carros. Mas será que essas medidas são justas? Estão impedindo a inovação ou apenas garantindo que todos joguem sob as mesmas regras? E mais, será que essa nova diretriz pode abrir espaço para outras equipes, como Ferrari, McLaren ou Aston Martin, que talvez não estivessem utilizando essas soluções agressivas? A Red Bull, por via de Pierre Vacher, que as coisas podem ser difíceis em Barcelona. Confira o que ele disse. Não estou confiante, disse Vacher sobre as chances de neutralizar esses problemas. Mas em algum momento, você tem de usar as ferramentas que possui e pegar todas as informações que puder para tomar alguma decisão. Ainda temos, e acho que todos têm, não a correlação, mas você precisa de alguma extrapolação do que acontecerá com suas ferramentas na pista. Faz parte do trabalho de engenharia que estamos fazendo. Acredito que confiança não é de 100%, mas não é um empecilho. Você precisa usar o que você sabe, o que controla, garantir que a extrapolação funcione o máximo possível e melhorar a maneira como opera suas ferramentas. A aparência do carro por fora é semelhante à do ano passado, disse Vacher ao motorsport.com. Portanto, é semelhante, mas não idêntico. Mas fora isso, todo o carro mudou. Focamos principalmente nas características do carro, com a aerodinâmica e a suspensão, entre outras coisas, para dar uma melhor sensação aos pilotos. Deve também eliminar os pontos fracos do ano passado.
O carro é realmente diferente e temos que ver se vale a pena ou não. O carro era muito restrito e por causa dessas características os pilotos não conseguiam usá-lo bem em todas as condições. Para este ano, podemos ter reduzido um pouco o potencial, mas os pilotos deverão poder usar melhor o carro, comentou. Se você tem um piloto como Max Verstappen, você pode reduzir a janela e vencer corridas, mas talvez tenhamos ido longe demais nisso. Como resultado, mudamos nossa visão. Não completamente, mas um pouco. Já Max Verstappen afirmou que está muito feliz com o carro, apesar de estar um degrau abaixo, ao menos ele está competindo. Confira o que disse Max. Você não pode correr aqui de qualquer maneira, então não importa o que você faça, uma parada ou 10, disse Verstappen à Sky F1. Mesmo no final eu estava na liderança, mas meus pneus estavam completamente acabados e você ainda não consegue ultrapassar. Acho que hoje em dia, com um carro de F1, você consegue ultrapassar um carro de Fórmula 2 por aqui. Eu entendo, mas não acho que tenha funcionado, comentou o piloto da Red Bull. Verstappen então brincou com os truques em jogo, afirmando que o esporte era mais parecido com Mario Kart do que com F1. Sinceramente, estávamos quase fazendo Mario Kart, riu Verstappen. Então teremos que instalar peças no carro. Talvez você possa jogar bananas por aí e criar uma superfície escorregadia. Mas aqui, você tem curvas ainda mais lentas. No segundo setor, por dentro, onde você precisa bater nas zebras, o carro não se comporta bem nelas, comentou Verstappen, explicando que a Red Bull vem enfrentando dificuldades com isso há algum tempo. O holandês não viu o quinto lugar como uma surpresa, atrás dos pilotos da McLaren e da Ferrari. Assim que começamos a classificação, vimos que não estava lá. Aí o quinto lugar é normal, afirmou. Verstappen então extraiu tudo o que era possível. Ou havia mais do que isso? Eu estava no limite, mas não foi bom o suficiente. Não havia aderência suficiente. Tudo parecia razoavelmente bom, mas no setor do meio, você sente que não está funcionando perfeitamente. Hoje, seria interessante as coisas se embaralharem mais ainda, e deixar tudo mais próximo promete fazer o campeonato melhorar ainda mais, pois o campeonato está muito bom. As novas asas dianteiras e o efeito colateral na McLaren, o preço da inovação e o equilíbrio competitivo na Fórmula 1. A temporada atual da Fórmula 1 tem sido marcada por um nível técnico altíssimo, com equipes explorando ao máximo as brechas do regulamento em busca de milésimos de segundo. Dentro desse contexto, a nova diretiva técnica da FIA sobre a flexibilidade das asas dianteiras promete não apenas mexer no equilíbrio de forças, mas também afetar diretamente equipes que vinham em ascensão, como a McLaren. Embora o foco imediato da mídia tenha se voltado para a Red Bull e a Mercedes, que já se pronunciaram sobre o impacto da nova diretriz, os engenheiros da McLaren também estão em alerta. A equipe de Woking, que surpreendeu a todos com um crescimento meteórico desde meados da temporada passada, baseou boa parte de sua evolução justamente na eficiência aerodinâmica do carro, e isso inclui uma asa dianteira extremamente sofisticada, com elementos que agora podem estar sob escrutínio. A evolução técnica da McLaren e o papel das asas dianteiras desde a introdução do pacote de atualizações no GP da Áustria de 2023, a McLaren tem sido uma das equipes que mais evoluíram no grid. O carro, especialmente nas mãos de Lando Norris, passou de um meio de pelotão instável para um contender real contra Red Bull, Mercedes e Ferrari. Grande parte desse salto veio do trabalho minucioso no controle do fluxo aerodinâmico, principalmente através de uma asa dianteira redesenhada que trabalha de forma inteligente para canalizar o ar para as áreas mais críticas do carro, a parte inferior e o difusor traseiro. Essa asa dianteira da McLaren passou a ser conhecida nos bastidores como uma das mais vivas do grid, isto é, uma peça capaz de se comportar de forma ligeiramente diferente sob diferentes cargas aerodinâmicas, com pequenas flexões nas extremidades que ajudavam o carro a gerar mais downforce em curvas lentas, mas com menos arrasto em altas velocidades. Um design legal, sim, mas dentro de uma área cinzenta do regulamento, também. É justamente esse tipo de solução que a nova diretiva técnica da FIA busca coibir. O impacto da nova diretriz, o corte das asas inteligentes com a nova regra, a FIA impõe restrições mais severas à flexibilidade das extremidades das asas dianteiras, endurecendo os testes de rigidez e impondo limites máximos de deformação. Essas medidas, na prática, forçam as equipes a adotarem asas mais rígidas, com menor capacidade de adaptação ao fluxo do ar em condições dinâmicas. Para a McLaren, isso significa perder uma das armas secretas que a fizeram escalar posições tão rapidamente. As asas mais rígidas tendem a oferecer menos eficiência em termos de downforce por arrasto, comprometendo o equilíbrio do carro principalmente em pistas de alta carga aerodinâmica. Além disso, a mudança afeta diretamente a filosofia de design integrada do MCL38, ou sucessor, dependendo da temporada. A aerodinâmica de um carro de F1 moderno é pensada como um ecossistema interligado,
e a alteração de uma peça fundamental como a asa dianteira pode ter efeito cascata em todo o pacote, exigindo ajustes em suspensões, entradas de ar, fundo do carro e até na distribuição de peso. McLaren em xeque. Entre inovação e conformidade historicamente, a McLaren sempre foi uma equipe que se destacou por sua ousadia técnica, mas também já pagou caro por isso. Basta lembrar dos anos em que soluções promissoras acabaram barradas por novas interpretações da FIA. Agora, novamente, a equipe se vê diante de um dilema. Ou adapta rapidamente sua filosofia de design às novas restrições, ou corre o risco de ver sua curva de crescimento ser interrompida justamente quando mais precisava de consistência. Fontes internas indicam que a equipe já trabalha em uma versão alternativa da asa dianteira, mais conservadora, para atender às novas exigências. Mas o temor é que a perda de desempenho acabe aproximando ainda mais os rivais de meio de pelotão, como Aston Martin e até Alpine. Mais equilíbrio no grid, um efeito colateral positivo. Se por um lado a nova diretiva gera frustração para equipes como McLaren, Red Bull e Mercedes, por outro pode representar uma oportunidade real para reequilibrar as forças no grid. Ao cortar soluções extremamente avançadas que só equipes com alto investimento conseguem desenvolver e validar, a FIA está, na prática, reduzindo a disparidade técnica entre o topo e o meio do pelotão. Essa abordagem faz parte de uma estratégia maior da federação, desde o teto orçamentário, passando pelo sistema de túnel de vento proporcional aos resultados no campeonato, até essas novas diretrizes técnicas, tudo caminha para uma Fórmula 1 mais nivelada, onde o talento do piloto e a execução estratégica podem voltar a ter um peso maior que a genialidade de um engenheiro específico. Conclusão: a McLaren pode sofrer, mas a F1 pode ganhar. Não há dúvida de que a McLaren será uma das afetadas pela nova regra das asas dianteiras. A equipe que vinha numa trajetória ascendente agora enfrenta mais um desafio técnico que pode atrasar seus planos de brigar por vitórias consistentes e, eventualmente, por títulos. Contudo, se o preço de restringir soluções técnicas ultra específicas for uma Fórmula 1 mais aberta, competitiva e imprevisível, talvez essa seja uma perda que vale a pena para o espetáculo como um todo. A temporada está longe de ser decidida, e as cartas estão sendo reembaralhadas, com novas regras, novas adaptações e, quem sabe, novos protagonistas surgindo na disputa pelo topo. Mas e você? Acha que a McLaren vai ser muito afetada por conta das diretivas? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.